O Sol para nós, a Xanenka, é um ser muito forte, é um dos seres mais importantes em nossas vidas. Além do comando geral que é Paua. Paua para nós, ele deu uma oportunidade em nossa história do início do planeta, como formou o planeta. E então foi criado vários seres, né, invisíveis, que a gente chama de espíritos. Ninguém era materializado e ele aparecia em toda parte, né, do planeta, que na verdade nesse tempo não era planeta. Foi planejado como um pequeno espaço dentro de uma casa. E depois de tudo planejado foi ampliado. Por isso nossa história ele fala muito do Sol, da Lua, das estrelas, dos seres encantados, né, dos poderes que Paua tinha, né, que trouxe esses seres para planejar. Paua era uma das pessoas que só coordenava. Ele colocou vários espíritos trabalhando na criação do planeta e ele era o que firmava embaixo para dizer se era positivo ou se era negativo. Então, nesses vários seres, o Sol também convivia com a gente na Terra, né, como um ser desse Criador. Cada ser desse trabalhava uma parte que hoje nós temos no planeta. E o Sol, ele era uma parte que ele cuidava do clima, do ambiente, da quentura, do calor, entendeu? É uma parte de renascer, né? Como controlar a quentura para morrer, para nascer, né? Então ele fazia essa parte de controle da quentura, da temperatura de cada lugar. E esse tempo foi passando e foi se materializando todos esses seres que tinham esses poderes, que trabalharam no plano do planeta que hoje nós vivemos, né, como o Oria, que nós chamamos, né, que é o Sol. Esse ser também ele foi transformado, né? Deus, que é Paua, né, entregou para ele, olha, você então vai continuar, né, cuidando de todo o clima, né, da quentura, do calor, né, que é esse calor que faz nascer e morrer, né, ele que controla, é o calor, essa temperatura que controla a vida nossa, né, então ele fazia essa parte. E então para nós esse tempo o planeta era bem baixinho, era como uma casa, o céu era o teto de uma casa, então era tudo trabalhado bem pertinho, né, como o terreiro da nossa casa. E aí depois de quando começou a se materializar tudo que foi planejado, aí cada carro foi ficando em seu lugar. Por exemplo, o Sol, né, ele foi congelado como uma estátua, assim. Ele não se move do canto. E Paua entregou o símbolo dele, né, em forma de uma coroa, né. Hoje o povo Axenen, que a gente usa esse nosso chapéu aqui, né, que é como uma coroa, imitando essa história da coroa que Paua recebeu. Então a coroa que o Paua deu pro Sol, né, o Oria. E essa coroa são
o que faz os raios daqui para baixo, que também dá o poder de matar o poder da nossa vista todo dia para ninguém enxergar ele. Então nossa vista não consegue penetrar no poder do sol para chegar lá onde ele está, para enxergar e para ver quem ele é ou como ele é. Isso é um poder muito forte, né? E daqui para baixo ele tem uma quintura que vem exatamente dar o suporte à vida de todos que tem aqui embaixo na Terra. Agora daqui para cima é muito mais quente, né? Disso aqui para cima, né? Muito mais quente. Para lá ninguém da Terra não consegue andar não, porque lá queima tudo. Então ele está parado, esse claro, esse calor que a gente sente do sol, tudo vem da coroa dele, que Paua entregou para ele, né? Como esse ser que cuida de todo esse planeta, como desde a luz, né? Do nascer, do morrer. E para nós ele não pode mexer do canto, né? Ele não mexe, porque se ele mexer, a temperatura que é mais quente para cima, se ele mexer com a cabeça de banda, se aquela temperatura chegar aqui na Terra, ele vai torrando tudo, vai queimando tudo, né? Então ele não pode mexer do canto, né? E a nossa história, a gente trabalha no nosso mundo espiritual, cuidando muito disso para que ele não se mexa do canto, né? Então só o poder dele que desce aqui. Então os olhos deles, ele não olha para a Terra, não está olhando, ele está olhando para frente, né? Aqui na Terra só chega o poder dele, através desses raios de luz, né? Que nós chamamos do Sol. E é uma coisa muito importante, porque o Sol, ele faz nascer tudo, né? Ele também, através dessa luz, ele traz o renascer dos espíritos também que já passou a vez na Terra aqui, conforme o merecimento retorna. Por exemplo, uma criança que nasce, cada momento que nasce uma criança, é naquele momento que ele vê a luz do sol, é que ele recebe o espírito para viver na Terra, né? E aquele espírito que chega nele é que está sendo mandado pelo Paua. Aquele que não recebe o espírito, quando ele nasce, ele não chora. Então aquele que não chorou quando saiu do ventre da mãe, tudinho, e não chorou, ele não escapa, porque ele não recebeu o espírito, né? Todas as crianças que nascem, eles choram, porque é o momento que ele recebeu o espírito dele para viver na Terra. Então para nós o Sol é muito poderoso, é um dos seres mais principal, né, que está dentro do comando de Paua, representando aqui na Terra para todos os seres, né, principalmente nós como humanos. Então esse é um pouco da história, tem muita história, porque eu estou tentando falar essa história dentro de um pensamento que vem de uma história muito grande, porque a história nossa, ela é muito completa, né? Porque todos esses seres que nós chamamos espírito, que trabalhou na criação da Terra, que hoje estão presentes aqui, encantados ou transformados em algum pedras ou árvore ou pássaros, né? Estão com seus poderes aí. Que é isso que o pessoal fala, que eu acredito, né? Que o encanto, né? O encanto, ele vem de várias maneiras, né? Às vezes, olha, se encanta por uma pessoa. Mas para nós, o encanto, ele tem uma profundeza maior do que isso. Porque o encanto é isso, como eu estou dizendo, por exemplo, contando um pouco do Sol. É aquilo que viveu já, que está hoje em um lugar que não morreu, não se acabou,
ele está continuando, mas os olhos de quem vive hoje não enxerga. Para poder enxergar esses seres, você tem que estar conectado com esses espíritos, né? Porque é a mente que vai enxergar, não é os nossos olhos. Os nossos olhos enxergam o que é matéria aqui. Então, nossos olhos não enxergam aquele tempo que foi pensado no planeta que hoje nós moramos, porque aquilo era um tempo de pensamento, então, de uma luz, seres que os nossos olhos não eram capazes de enxergar, né? E por isso que foi materializado depois, né? A gente foi materializado para poder a gente enxergar e entender o que é isso. Mas aquele mundo ainda vive hoje. É por isso que o nosso povo indígena, ele trabalha muito na parte do espiritual, porque ele traz essa história do início ao presente. Então ele vive isso. É por isso que nós cuidamos de cada seres que está dentro dessas histórias, né? Como o Sol, a Lua. O Sol, por exemplo, passa por um eclipse. O meu pessoal reza pedindo ao Criador que não deixe ele cair, não se deixe ele mover do canto, porque é como eu disse, se ele se mover, nós aqui na Terra se acaba. Então, tem muitas pessoas que choram, né? Acreditando que de repente ali em um segundo a gente pode se acabar. E a luz que hoje alumeia através do Sol, né, desse poder que eu estou falando, aqui a Terra, que faz germinar tudo quanto é de semente e dá vida a todos os seres que vivem nessa Terra, um dia se apagar, tudo se acaba. Porque nem a nossa própria luz, que é produzida pela nossa inteligência, vai dar conta de iluminar o planeta como a luz de lá ilumina. Então nós cuidamos, por isso que nós temos esse maior cuidado com aquilo que vem de lá, do início e que recebemos para viver onde hoje nós vivemos, principalmente o Sol. Cameta? O Tom? Mambaye. Epchokin hamdo. Assim, sungada kai epchari chaping. Nós cantamos música para o Sol, oferece ao Sol, para que o Sol saiba que a gente está ligado com ele, está ligado com esse espírito que nos dá a vida, a luz, todo dia. E o Sol para nós, ele é um viajante, ele não para um segundo. Mesmo ele estando sendo congelado no canto, ele não para um segundo, ele está movimentando dia e noite, 24 horas por dia, né, em seu caminho, em seu compromisso que ele tem que cumprir com a Terra. Então, cada volta que ele dá é uma passagem, para nós é como fosse um mundo, uma vida. Amanhã já é outro mundo, amanhã é outra vida. Nunca se repete igualzinho como hoje. Hoje, por exemplo, estou falando essas palavras, amanhã eu não consigo falar igualzinho como esse. Então, cada dia para nós é como uma vida que passa. Então, como uma aula que chega, como um professor que senta à sua frente para responder o que você precisa para dar continuidade na vida. Então, todo dia nós canta para a Paua também, para que ele saiba que a gente também está junto com ele, está ligado a ele, para que as nossas vidas possam ter paz aonde ele nos deixou. Cameta. Então, vamos ver.
nama takero, kemo shiri tanse. 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 Song. Complementando um pouco, né? É uma frase que fala na história que aquilo que eu estava falando, que se o sol não pode virar, se ele virar, o calor para cima é muito mais alto, a temperatura, ele queima tudo aqui na Terra. E se ele virar, se ele emborcar, aí esse planeta acaba, ele queima todinho, morre tudo, né? E é o sinal que ele veio à Terra. Então, ele desce à Terra e acaba tudo que tem aqui de novo, né? E aí, às vezes, como vocês falam, que é eclípsios, né? Que passa, também para nós, na nossa ciência, na nossa história, é um sinal para ver se nós estamos ligados a ele. Na história que ele disse que todo esse claro pode acabar e pode virar escuridão como a noite. Então é um sinal que ele coloca, que muda a luz, né? Então se você não estiver ligado com ele e pedir a continuidade, rezar, ou como se fala, né? Rezar, pedir a paua para continuar como está, para a gente continuar vivendo, né? Ele pode cair, se apagar, né? Então cada momento desse de eclípsios, o meu povo, ele faz oferendas, né? Ele faz um ritual todinho nessa conexão com Paua, que é o sol, e a gente na terra, né? Nessa vivência que a gente tem com ele. Para cuidar dele, para estar junto, dando força a ele, dando firmeza para que ele continue na posição que está, para dar vida a todos nós. Então a nossa história também fala do sol, que ele vai descer. Um dia ele vai descer aqui à Terra. Se todo mundo está ligado a ele, cuidando como ele deixou, ele desce e não vai queimar. Mas se a pessoa está desligada, ele vai descer e vai fazer tudo queimar, né? Então, o que nós estamos vendo hoje, dentro dessa história que eu estou contando e comparando hoje, no meu tempo que eu era criança, que eu escutava meu avô contar essas histórias, eu vejo que, eu acho que não está todo mundo ligado, né? Porque eu sinto que o sol está descendo, o sol está ficando mais baixo, as águas estão se acabando porque a quentura do sol está
evaporando a água já. A floresta está sendo tirada, ninguém está cuidando, né? A floresta está sendo destruída, né? Então a terra está sendo esquentada, está ficando mais quente, não tem a proteção. É como nós e hoje tirar nossa roupa e ficar no sol quente sem nenhuma proteção. Então está sendo muito sofrido para ela. E tudo isso está esquentando. Tem muitas plantas que não estão produzindo já, tem muitas plantas que estão morrendo, né? Tem muito lugar que está pegando fogo. Né? Então a história que o meu avô contava sobre o sol, eu estou vendo isso que está chegando perto do que ele falava. Se nós não cuidar direito de tudo isso, ele pode descer a terra e queimar tudo, todos nós. Não é só as plantas, não é, todo os seres do planeta vai ser queimado, né? Então ninguém pode com isso, né? Porque ele que é o poderoso, né? Ele que fez tudo isso, é ele que comanda tudo isso. Então a única coisa que a gente pode fazer é seguir e cuidar do que ele entregou para a gente, né? Zelar para a gente poder viver, né? Que é o que nós faz hoje dentro da nossa floresta. Cuidamos de toda a floresta, cuidamos de todos rios, cuidando de todos os animais, todos os seres, né? Então cada momento que a gente vai na floresta, que precisa usar uma planta, nós trabalhamos com o espírito das plantas para que ela possa nos proteger e nos ajudar dentro daquilo que foi criado para ela nos ajudar, né? Então é um espaço muito grande, um cuidado muito grande que nós temos com esses seres que são invisíveis, que é o mais forte que tem. É por isso que muitas pessoas não têm noção o que estão fazendo quando estão destruindo a floresta, porque ele não conhece o que tem lá dentro, que é parte de suas vidas, né? E nós, como sabemos de tudo isso, cuidamos porque entendemos e sabemos realmente o que é isso para nossas vidas, né? Então, hoje eu sinto hoje que o sol já tem baixado mais, porque é muito quente o sol. Eu vejo até as plantas verdes, às vezes tem algumas que queimam a folha das plantas, mesmo estando na própria árvore. Tem muita quentura, é muito calor que está já chegando aqui para nós. E se nós não cuidar, vai acontecer muito mais pior. Eu tive uma miração, uma visão um dia e vi o planeta se partindo, sendo, como é que diz? Separado, as duas bandas. Dentro abriu uma fenda muito grande e saiu uma fumaça. E ninguém podia passar de um lado para o outro naquela fumaça que sumia dentro daquela fenda. E um lado congelava do planeta e o outro lado esquentava. O lado que congelava acabava tudo, morria tudo, não tinha vida, ficava congelado realmente. O lado que esquentava, as plantas pequenas morriam todas e as árvores grandes continuavam. As pessoas adultas do lado que esquentava, morria todos e os jovens não morria todos, continuava a vida. Então, para mim, isso foi uma visão que eu tive muito forte, né, que até hoje fico pensando. E estudei, eu pensei, e consegui saber o que era isso, porque as árvores pequenas, ela não tem profundeza ainda na terra, está em cima, então se o calor, a quentura vem, ele mata, né, as plantas, as raízes estão muito rasas, né, então são mais fáceis de morrer. E as grandes não, estão com as raízes profundas, então ela tem mais segurança, né, da umidade que está na terra e para sobreviver por um tempo maior, né. Então essas pequenas todas morriam e as grandes que sobreviviam, elas vão soltar depois de um tempo uma adaptação de novo dentro daquele calor que estava,
e vão produzir novos frutos com novas sementes para renascer de novo. E as pessoas, os adultos morriam e as crianças não morriam, porque nós como adultos somos mais difíceis de adaptar aos ambientes. E as crianças são mais fáceis de adaptar, por incrível que pareça. Né? Eu vou dizer, a criança não sabe, tem pessoas, não sabe, as crianças não sabem como fazer as coisas, mas dentro do círculo de vida, as crianças são muito fáceis de adaptar os lugares para viver do que um adulto. Né? Então, para mim foi claramente isso que aconteceu. Né? Então, eu tenho essa ligação com o sol e a terra, né? E hoje nós estamos vendo eu fico acompanhando, né, as histórias que estão acontecendo, né? Como está tudo desequilibrado, né? Hoje você vê um lugar sendo queimado, pegando fogo, né? E outro ao lado, no mesmo tempo, né, de inverno, sei lá, está sendo alagado. E o outro lugar, no tempo de inverno, está sendo... o rio estão secando. Né? Então, está muito desequilibrado. Está chegando como os pensamentos das pessoas também, que está desequilibrado, tudo pensando. Então, tudo isso faz parte da energia, né, de negativas e do que vem acontecendo. E nós vem falando muito nossa história. Olha, o Criador de tudo isso, ninguém pode mexer com ele, né? Ninguém pode ser contra, né? E se a gente for contra, a qualquer momento, sem você perceber, você recebe uma resposta que você não tem como responder. E só quem padece é a gente. Muitas pessoas morrem e não sabem por que morreram. Muitas pessoas também vivem, não sabem por que estão vivendo, né? Então, isso é um desequilíbrio muito grande, né? Então, nós, como a Schenker, vendo esse mundo, nós temos dois mundos principais, né? E entre os dois mundos principais, é o espiritual que é o mais forte. Né? É o espiritual que faz o equilíbrio do material, né? É o espiritual que tem um segmento de fazer cuidar de tudo isso que nós estamos conversando e que nós precisamos para a matéria sobreviver. Né? Então, se você não se conhece, não se conecta, esses dois mundos que nós temos, o espiritual e o material, como um só, para sobreviver mais corretamente como deve ser, a gente não vive correto. Sempre vai estar desequilibrado. Né? E por isso que nosso povo trabalha muito com o espírito. Porque o espírito foi que criou tudo isso, esse planeta que hoje nós estamos e todos nós. Né? Como eu estava contando aqui no começo da história. Passonque, muito obrigado.